Olá, senhores. Essa é mais uma aula, tá, do nosso curso de dinâmica, tá? Como é parte teórica, eu gosto de fazer em vídeo, não deixar para as nossas videoconferências, tá? Para poder ficar registrado o conteúdo, tá? Para vocês poderem revisitar quando vocês quiserem. Essa parte, tá? Nada mais é do que uma... Vocês vão ver que é uma derivação daquilo que vocês já fazem, tá? Sem muito mistério. E por que eu falo isso? Porque na verdade a aplicação você vai fazer, a gente vai fazer cinemática, vai fazer tudo, só que ao invés de cair naquele sistema de equações lineares que envolvia as acelerações e as forças internas para resolver tudo e, e até acabar tendo que calcular de forma indireta a, a força interna, né? Que não geralmente por uma questão em questões de análise de movimento não faz muita diferença e vai fazer diferença sim na parte de projeto estrutural, né, porque vai servir de base para o dimensionamento da peça, né? E aí você vê que pode cair num loop, né? Porque se você tem que mudar a geometria, você vai alterar a massa, você vai alterar a inércia e aí a força interna vai se alterar porque o mecanismo vai alterar e você vai fazendo esse loop na parte, vamos assim dizer, de um projeto em si, de um mecanismo como um todo. Mas voltando aqui para nossa parte básica, né, da análise dinâmica em si, tá? A gente vai fazer agora uma análise da cinemática de partículas com movimento restrito a uma trajetória conhecida. Ou seja, você conhece a trajetória que a partícula vai percorrer. É como se fosse uma bolinha presa num arame. Basicamente, esse é o problema, tá? E a gente vai usar um artifício para resolver esse problema de forma mais simples, ou seja, sem precisar calcular a força interna toda vez que for resolver a dinâmica, ou seja, vai resolver direto a equação diferencial do movimento, tá? Em função de algum parâmetro que a gente vai ver depois como é que vai funcionar, tá bom? Então, vamos tocando aqui a apresentação. Tá, pessoal, vamos lá. Mais um videozinho rápido, tá? Agora sobre dinâmica de corpos rígidos modelados como mais de uma partícula, né? Geralmente a gente estava trabalhando com sistemas que eram compostos, modelados como cada corpo virava uma partícula, tá? Mas às vezes a gente vai modelar um corpo rígido com mais de uma partícula, ou seja, com massas concentradas distribuídas de acordo com alguma geometria, tá? Que interessa pra gente, beleza? Tá? Então, a gente vai ter, na verdade, né, o número de graus de liberdade vai ser o número de graus de liberdade do corpo, certo? Então, a gente vai trabalhar nas variáveis cartesianas do modelo, né, com as coordenadas do centro de gravidade e a orientação do corpo. Se for um corpo livre no espaço, esse corpo estiver livre no espaço, independente de quantas partículas estiverem modelando esse corpo, eu vou ter no final 4 graus de liberdade, 3 para posição e 1 para orientação, tá? Então aqui eu posso ter várias partículas com R1 sendo mapeadas por vários vetores de posição, R1, R2, Rn, tá? Quantas forem, tá? Agora eu tenho que me preocupar com a posição do corpo, vou chamar aqui de RCG, depois a gente vê quem é o CG, tá? E θ, que é a orientação, já que a gente está trabalhando agora com o corpo, né, mais uma partícula, a gente tem que se preocupar com a orientação dele no espaço, tá? Então, para a gente entender melhor esse problema, vamos pensar aqui num caso prático, tá? Você tem um halter, tá? Uma barra de comprimento L com uma massa M1 numa ponta, massa M2 na outra, tá? Se você fosse fazer, supondo que tem uma força F1 e uma força F2 aplicadas em cada partícula, 1 na massa 1, 2 na massa 2. Se eu fosse fazer as leis de Newton para cada uma das partículas, tá? Eu tenho aqui MR1 2 pontos,
é F1 mais umas forças internas, seria no caso aí a tração na barra, né? E MR2, 2 pontos, é igual a F2 menos a força interna. Se eu somar essas duas equações, eu fico que MR1, 2 pontos, é igual mais M2, R2, 2 pontos, é F1 mais F2, que seria no caso a força atuante sobre o halter, né? A força resultante, tá? Então, definindo, tá? RCG como sendo a média ponderada das massas entre as posições, ou seja, M1 mais R1, M1 R1 mais M2 R2 sobre M, tá? Eu chego aqui, MR2 pontos CG, MR1 2 pontos mais M2 R2 2 pontos. Ou seja, eu posso escrever a equação, né? O somatório das forças externas é igual ao movimento desse ponto, desse RCG. Que no caso vai ser o nosso centro de gravidade. A gente já conhece essa definição. Então, o centro de gravidade, ele é o ponto onde eu posso aplicar a lei de Newton. Tá? Para um corpo rígido modelado como várias partículas, eu posso aplicar diretamente a lei de Newton para o centro de gravidade. Então, no centro de gravidade, eu posso falar que MRCG, 2 pontos, igual a F, que é a força somatória das forças resultantes. Tá? A outra propriedade, tá, do centro de massa é que os momentos em relação ao centro de massa são zero. A soma de momentos em relação ao centro de massa é zero. É o ponto de equilíbrio. Tá? E a gente chega nessa equação aqui importante. M1 com 1 tio mais M2 ρ2 tio igual a zero, onde ρ1 e ρ2 são os vetores de posição do centro de massa em relação a cada massa. Tá? E aí, desde agora, já pense em uma coisa importante. Tá? Sempre que você for trabalhar com centro com equação de momento, tá? A gente vai trabalhar com produto vetorial, vai trabalhar com matriz Thiel. Isso é uma coisa. Outro ponto. Toda equação de momento vai ser sempre escrita no referencial do corpo. Toda equação de momento vai ser sempre escrita no referencial do corpo. Tá? Gravem isso, depois vocês vão entender melhor por quê, mas fiquem com isso em mente. Se eu for calcular o momento, eu vou calcular com relação ao referencial que acompanha a rotação do corpo. Não vou fazer em relação à inercial. Porque a gente vai ver depois. Tá? Lá quando a gente for deduzir a lei de Euler para corpo rígido e tudo mais. Mas fiquem com essa informação na mente. Porque ela vai ser importante. Tá? Então, grave essa relação aí. M1 com 1 tio mais M2 com 2 tio igual a zero. Essa soma matricial é zero. Tá? Isso é importante. Que essa propriedade que você tem o balanceamento de força e momento em relação ao... É um ponto de equilíbrio, ou seja, tem balanço de força e de momento, tá? Então a gente já tem a equação da posição, né? As três equações de aceleração a gente já tem, linear, que é MRCG 2 pontos igual a F. Pronto. Então agora vamos trabalhar no θ, tá? Se você pegar aqui o diagrama de corpo livre desse halter, tá? Você vai ter que os esforços cortantes ali V são zero, tá? No caso, você teria ali que T1, TT1, atração de um lado igual a atração do outro. Tá? E tá, tudo bem. Pegando essa equação aqui, essas duas equações, multiplicando a primeira por ρ1 tio e a segunda por ρ2 tio, tá? A gente vai chegar na equação de baixo. Lembrando que ρ1 é paralelo a T1 e ρ2 é paralelo a T2. O produto vetorial entre vetores paralelos é zero. Então, ρ1 tio TT1 é zero, ρ2 tio TT2 é zero. Tá? O primeiro termo ali do lado direito da equação, M1 ρ1 tio mais M2 ρ2 tio vezes RCG 2 pontos, é zero. Porque M1 ρ1 tio igual a M2 ρ2 mais M2 ρ2 tio igual a zero. Tá, então eu fico que ρ2F é M1 ρ1 tio ρ1 2 pontos mais M2 ρ2 tio ρ2 2 pontos. Tá? Lembrando que a gente está no referencial do corpo, tá? Então, ρ1
é menos ρ1, 0, 0, ρ2 é ρ2, 0, 0, tá? Com base nesse referencial aqui, x, y, x', y', tá? E a aceleração dele vai ser dada por ρ2 pontos, né? É só a cinemática básica, tá? Ômega t ao quadrado mais ômega t ponto ρ, tá? Isso tudo escrito, esses ômegas escritos em relação ao referencial z. Em relação ao referencial x, y, y', tá? Nesse caso, como a princípio o problema é plano, tanto faz, tá? Porque as rotações estão todas em z, as forças estão todas no plano x, y, os momentos estão todos em z. Não faz diferença nenhuma. Mas, a princípio, tá? Essas velocidades angulares estão escritas no referencial do corpo. Tá bom? Então, fazendo essas contas, tá? A gente chega nessa relação. Que ρ2F ou seja, o momento produzido pela força F é dado por essa soma de vetores em Z. Um componente só em Z. Né, que são momentos. Tá? Como a gente está tratando de rotação no plano XY, o momento está em Z. Então, condizente. Então, você tem que... Né, o ρ2F, o momento de F, é igual a M1, ρ1 ao quadrado, mais M2, ρ2 ao quadrado. Né? Isso lembra, né, a definição do momento de inércia de uma massa, certo? O momento de inércia de uma massa em relação a um ponto é mr ao quadrado, né? Então, M1 ρ1 ao quadrado mais M2 ρ2 ao quadrado nada mais é que o momento de inércia desse halter, tá? Se agora eu fosse considerar... Então, né, eu cheguei na equação que mg é igual a ig teta dos pontos. Tá. Se a minha barra fosse considerar essa barra contínua, a distribuição contínua de massa, tá? O ig seria ml ao quadrado sobre 12. Se M1 for igual a M2, então ρ1 vai ser igual a ρ2 e ig vai ser ml ao quadrado sobre 4, tá? Essa vai ser a equação que vai relacionar o teta dos pontos com F. Ou seja, é a equação de aceleração angular, tá? Que vai trabalhar a orientação do halter em relação ao tempo. Tá? Então, essa equação, junto com a equação F igual a M RCG 2 pontos, fecham as 4 equações dos 4 graus de liberdade do corpo. Beleza? A gente vai eu vou ver se eu arranjo mais alguns exemplos, tá? Práticos para a gente fazer assim, com esse tipo de abordagem, tá? Isso já é uma introduçãozinha para os conceitos que a gente vai ver logo depois de corpo rígido, tá? A princípio, não tem grandes mistérios, tá? Vocês viram que tudo sai do equacionamento tradicional que a gente já sabe quem é, já sabe como é que faz, tá? É só, na verdade, que vocês faziam de forma indutiva, né? Vocês sabiam que o momento era a força vezes o raio, vocês sabiam que o momento e a força vezes o raio, o momento é I teta 2 pontos. Aí vocês veem que saindo da lei de Newton para o sistema de partículas, você chega na mesma equação, tá? É só para mostrar isso para vocês, tá? Que isso ainda não é conservação do momento angular, tá? Muito embora seja uma equação por rotação, isso ainda é a segunda lei de Newton, tá? Depois vai aparecer lá a conservação do momento angular. Tá ok? Valeu, pessoal. Bom estudo. O que a gente tinha feito até agora? A gente resolvia a cinemática para achar a aceleração da partícula. Baseado no diagrama de corpo livre, a gente calculava as forças atuando na partícula e usava a segunda lei de Newton para combinar a cinemática com as forças atuantes e fazer a equação dinâmica, a equação diferencial de movimento, que geralmente ficava em função das forças internas também.
Então você aumentava a ordem do sistema, além das acelerações, e resolvia o sistema de equações lineares para isolar as equações das acelerações, e aí você poder obter em si a equação diferencial e a equação da força interna. Até aí não tem mistério nenhum. Então, qual vai ser a novidade que a gente vai introduzir agora? Tá? Depois a gente vai ver isso com outros nomes, tá? Até de forma mais genérica. Tá? Mas agora, a princípio, a gente vai ser o nosso objetivo, né? Vai ser chegar numa forma de obter, para esse tipo de problema, as equações diferenciais sem precisar calcular as forças internas. Sem calcular a tração, sem calcular a força normal e tudo mais. Tá? E para isso a gente vai se basear numa característica peculiar dessas forças de restrição. Então, para a gente desenvolver esse raciocínio, vamos considerar esse problema aqui, tá? Que é um carrinho num trilho. Tá? Esse trilho é reto, tá? Ao longo de uma direção U no espaço. U é um vetor unitário que está ao longo desse trilho, na direção desse trilho. Tá? Suponha, se ele tem dois trilhos, mas suponha que é o unidimensional, tá? Mas a direção é U, tanto faz. Tá? U é qualquer que seja ele. Então, se em um dado instante o meu carrinho estava em R0, tá? Olhando ali para a figura do lado, num instante posterior, que ele vai estar na posição R, eu posso descrever essa posição dele como sendo R, vai ser R0, mais QU. Ou seja, eu posso sempre parametrizar o deslocamento, mapear minha partícula em função de uma posição inicial, mais um escalar vezes esse direcional. Né? Você posso falar que R é R0 mais QU. Tá? Derivando ali, eu consigo achar a aceleração. R 2 pontos, aqui é 2 pontos U. Dado que U é constante, tá? Nesse caso aqui é mais fácil, é só para simplificar, tá? Supondo que você tem duas forças atuando na partícula, tá? Você tem a gravidade, a ação da gravidade, pela força-peso, tá? E você tem uma força de restrição que mantém o carrinho no trilho. Ou seja, qualquer possível aceleração, ação lateral que venha surgir, ela é anulada por uma força interna que mantém o carrinho naquele trilho. O carrinho está preso naquele trilho, então ele não sai daquela trajetória. Então alguém tem que manter ele nessa trajetória, caso a cinemática do problema faça com que ele tenda a sair. Do mesmo jeito que tinha lá a partícula no lago, você tinha uma atração compensando a aceleração centrípeta, né? A força centrípeta. Então, da mesma forma, você aqui tem uma força de restrição, uma força FC, C de inglês, né, de constraint, tá? Que vai estar atuando em uma direção que a gente a princípio ainda não sabe qual é, porque ela pode variar também ao longo da trajetória, tá? São essas duas forças, certo? Tá. Então a equação do movimento vai ficar mr 2 pontos igual a força de restrição menos mgk, K direcional na direção z, né? Substituindo r 2 pontos, eu tenho que m, que é 2 pontos u, é igual a fc menos mgk. E aí vem a peculiaridade que eu tinha falado antes. A força de restrição, ela vai ser sempre perpendicular a U. Por quê? Porque em U eu tenho movimento. Em U eu não tenho restrição. Logo, no plano, a restrição ocorre em qualquer direção que seja perpendicular a U. Porque eu não posso, pelo princípio da independência dos movimentos, né? Eu posso ter movimento em X, Y e Z. Aqui, no caso, supondo que eu tenho uma base UVW, então, se eu tenho movimento em U, eu tenho que ter restrições em V e W. Então, no plano perpendicular a U, eu vou ter uma força de restrição que vai estar atuando em alguma direção nesse plano perpendicular a U, tá? Que vai fazer com que a partícula não se mova em nenhuma outra direção a não ser U. Então, a minha força de restrição
ela vai sempre ser perpendicular à minha trajetória. Seja ela circular, helicoidal, elipsoidal, parabólica. Se você pegar a direção, o vetor direção, tá, o vetor tangente, a trajetória, a força de restrição vai ser sempre perpendicular a esse vetor, tá? Então, como U é perpendicular a FC, o produto escalar entre U e F é zero. Então, se eu pegar essa equação, M que é 2 pontos U igual a FC menos MGK, e multiplicar a esquerda por U transposto, né? Lembrando que é tudo vetor, então uma multiplicação de vetores, produto escalar. Então, lembrando que U é unitário, tá? Por definição. Então a equação fica MQ, 2 pontos, U transposto U, que dá 1, é igual a U transposto FC, que é 0, menos MG, U transposto K, que nada mais é do que a projeção do peso na direção U, tá? Lembrando lá que o produto escalar calcula a projeção do vetor, né? Tem a ver com tá associado à projeção, tá? Então você fica com uma equação, como U transposto F igual a 0, você fica numa equação somente, uma equação escalar, em que é 2 pontos, tá? Que é M que é 2 pontos igual a menos MG, U transposto K, que é um escalar. O transposto K é um escalar. Então você tem uma equação diferencial em função da coordenada generalizada que mapeia o movimento sem a presença da força de restrição. Que é justamente o que a gente fazia lá todo aquele trabalho para calcular, né? Então, como as forças de restrição vão ser sempre ortogonais à trajetória, e você conhecendo a trajetória, sabendo que é U, você sempre vai fazer essa multiplicação pelo transposto do vetor direcional da trajetória normalizado, né? Porque eles têm que simplificar e ficar com norma igual a 1, tá? E aí você elimina todos os termos associados às forças de restrição. Tá, mas e se você quiser calcular depois a força de restrição? Né? Você já evoluiu, agora você quer dimensionar aquele trilho. Tá? Para saber qual o esforço cisalhante que ele está sendo submetido, qual a melhor seção de área transversal que você vai ter que colocar ali para poder resistir ao esforço que você vai estar submetendo. Né? Projeto viável, um trilho de trem, sei lá. Então você vai resolver a equação diferencial. Você vai achar R 2 pontos. Com R 2 pontos você acha R ponto, acha R. Você tem a equação original. Então você vai juntar isso tudo e vai obter a força de restrição. Vamos ver aqui no exemplo. Tá? A equação tinha ficado MQ 2 pontos é menos MG o transposto K. A solução dessa equação é Q igual a T menos G o transposto K, T ao quadrado, sobre 2. Que é um movimento uniformemente acelerado. Uniformemente variado, né? Se Q é dado por isso, Q é 2 pontos é menos G o transposto K. Então, pegando a equação, a segunda, diretamente a lei de Newton aplicada. M que é 2 pontos igual a FC menos MGK. Eu sei quem é Q é 2 pontos, sei quem é U, sei quem é K. Então, eu pego o Q 2 pontos que eu calculei, substituo na equação e tenho lá que menos MG, o transposto K, U, igual a FC menos MGK. Passando para o outro lado, isolando FC, FC igual a MG, abre parênteses, K menos o transposto K, U. Lembrando que o transposto K é um escalar. Então, um escalar vezes o vetor U. Tá? E aí você calculou a sua força de restrição. Tá, e aí surge o problema, né? Nesse caso aqui, foi simples, a força de restrição aparece num termo isolado. Só que existem tipos de problema, né? Quando você tem atrito, alguns tipos de amortecimento, em que outras forças dependem do valor da força de restrição. O atrito depende do valor da normal. A normal depende
é a força de restrição. Vai variar com o tempo. Então, o equacionamento ficaria mais ou menos assim. Quer dizer, ficaria assim. M que é 2 pontos, menos FC, é igual a FC menos MGK, menos μ, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal, a norma, desculpa, normal não, norma, da força de restrição, vezes o sinal de Q ponto, né? Vai fazer lá a variação ser menos o sinal da velocidade, vezes o direcional da força, que é sempre ao longo de U também. E aí, como é que a gente resolve esse problema, né? Porque depende da norma de FC. E aí a gente precisa saber quem é FC antes de saber quem é Q2 pontos. Porque para saber Q2 pontos eu preciso da norma de FC. Logo eu preciso saber quem é FC. Então qual é a ideia? FC, ela é ortogonal a U, certo? Logo, então, sendo V e W, dois vetores ortogonais a U e ortogonais entre si, logo que compõe uma base para o espaço tridimensional, o VW, né? O transposto V igual a zero e o transposto W igual a zero. Então, se eu pegar aquela equação e multiplicar por V transposto por W transposto, eu vou obter duas outras equações. Tá? O termo de atrito vai ficar zero, vai sumir. O termo em Q2 pontos vai sumir. Vai ficar só uma parte do peso em V transposto K e uma parte do peso na outra equação em W transposto K. Ou seja, como a força FC não tem componente ao longo de U, a gente já tinha discutido, já tinha falado isso aqui antes, né? Porque a força de restrição não acelera nem desacelera, não gera movimento. Ela só restringe o movimento. Então ela não atua na direção do movimento. Tá? Ela só tem componente do plano perpendicular a U. Logo eu posso pegar essa força e decompor ela em dois vetores ortogonais que vão compor a minha base do espaço. Dois vetores quaisquer, desde que pertençam a esse plano ortogonal, a U, e que sejam ortogonais entre si. Tá? Então, se você for olhar ali, aparece um termo V transposto FC. O que é V transposto FC? É a componente de FC na direção de V. E quem é W transposto FC? É a componente FC ao longo da direção de W. Então, na verdade, a gente está calculando as duas componentes não nulas de FC, nesse espaço UVW, tá? E aí eu vou calcular a norma desse vetor. Então, a norma de FC vai ser V transposto FC ao quadrado mais W transposto FC ao quadrado, somando o raiz quadrada disso aí. Então, eu posso simplesmente pegar e esses termos, eles aparecem ali, que são ali pelas equações que a gente obteve. V transposto FC é mg V transposto K. WTFC é mg W transposto K. Então eu posso pegar e substituir uma equação e achar uma equação para Q2 pontos em função de FC. Que não é mais FC, né? Porque a gente já calculou FC em função de mg, em função do peso e das outras forças externas atuantes. Certo? Que afinal, né, a força de restrição vai estar justamente anulando todas as componentes que não são ao longo de U das forças externas que estão atuando no sistema. Né? É justamente isso que ela está fazendo. O problema que surge é como obter V e W. Aí tem duas ideias. Né? A gente pode rotacionar o vetor U duas vezes, de 90 graus. Tá? A gente só precisa saber qual é a direção dele. Dá para fazer isso com um pouquinho de álgebra, tá? Um pouquinho de geometria espacial. E usando matriz de rotação, não é nada de absurdo, tá? Sabendo que a direção U, você roda ele de 90 graus em uma direção e depois roda
em outra direção. Tá? No plano perpendicular a ele. E aí você consegue obter dois vetores ortogonais. Tá? Mas isso é uma improvisação. O jeito mais fácil, tá, é usar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é aquele que você pega 3 vetores quaisquer e obtém uma base para o espaço n vetorial. Se você tiver n vetores, você vai gerar n vetores perpendiculares entre si. Se você tiver 3 vetores, você vai gerar uma base para o espaço tridimensional. Você vai gerar 3 vetores perpendiculares entre si. E lembrando que o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, se vocês forem olhar lá na definição dele, tá? Você escolhe um vetor como sendo o inicial, né? Aquele que, como costuma se dizer, você pega 3 vetores tortos e bota eles ortogonais, sendo que com base em um inicial. Então você define o seu inicial como sendo U, e pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt você vai obter V e W ortogonais entre si. Tá? Bom, pessoal, isso está no capítulo 1 e 2 do livro Intermediate Dynamics do Hogg. Tá? O livro, vocês podem achar ele um pouco complicado, eu concordo, ele é um pouco complicado, tá? Não é o livro mais fácil de dinâmica, nem o mais didático, mas vocês já estão acostumados com o Hogg, tá? E os exercícios, tem alguns exercícios resolvidos que eu aconselho vocês a fazerem, a gente vai resolver alguns em sala ainda, tá? Até a próxima prova. Mas no livro tem bastante exercício e os exercícios são bons, não são absurdos, tá? Dá para fazer. Mas vocês fazendo os resolvidos já é uma boa prática, tá? Para a prova, tá? E para a vida de vocês. Porque afinal a gente não estuda para prova, o objetivo de vocês é aprender para a vida, beleza? Afinal vocês serão engenheiros no futuro bem próximo, se tudo der certo. Valeu, pessoal!